Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galo para esse confronto de logo mais. Então o Globo Esporte vem trazendo a provável escalação. Tem também o Cláudio Rezende direto lá de São Paulo. Então vamos falar tudo sobre esse jogo. Sem mais delongas, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Globo Esporte já tá de volta para falar do Atlético, porque hoje tem Galo contra Corinthians, 6h30 da noite, jogo lá em São Paulo. Vamos dar uma olhada na provável escalação de Sampaoli para essa partida? Everson no gol, Saravia, Vitor Hugo, Alonso e Guilherme Arana. A gente apostando numa linha de 4 aqui na zaga, junto com Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Bernardo no meio de campo. E lá na frente, quem é que vai fazer essa dupla com o Rony? É o Hulk? É o Dudu? Essa é a nossa aposta para hoje à noite. Bora para São Paulo conversar com o Renato Cury, que está no CT do Corinthians. Renato, o que você conta pra gente de informações do Galo e do Corinthians? Que chuva é essa, bichão? Você tá protegido aí? Muito boa tarde, meu velho. Tudo bem, Marcelo? Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Não é à toa que o apelido da capital paulista é Terra da Garoa, né? Impressionante. Chuvinha chatinha por aqui, o Corinthians concentrado, preparado para o jogo de daqui a pouco. A gente começa falando do Galo, né? Aí na escalação que vocês mostraram, já alguns retornos, né, importantes. A gente lembra, né, que o Alan Franco e o Júnior Alonso representaram as respectivas seleções recentemente e ficam, portanto, à disposição do Jorge Sampaoli para a partida de daqui a pouco, né? Igor Gomes e Vitor Hugo estavam suspensos, ficam também à disposição do Sampaoli para esse jogo. Enfrentamento entre 13º e 14º colocados do Campeonato Brasileiro. O Galo tem jogo de Sul-Americana meio de semana também, data importante para o Clube Mineiro. Então fica aquela dúvida, o que o Sampaoli vai pôr em campo, mas vocês já tentaram desvendar aí no telão, então eu vou falar um pouquinho de Corinthians, porque chega pressionado para esse jogo, porque perdeu o clássico, né, na última rodada por 3-1 para o Santos. O Corinthians também tem retornos importantes, né? O torcedor aposta muito, Marcelo, quando joga aquele trio ofensivo formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, e é o que deve acontecer no jogo de daqui a pouco contra o Galo, Marcelo. Todas as informações na ponta da língua com o Cury. Muito obrigado, meu velho. Vai se proteger dessa chuva aí. Ótima tarde pra você. E o Galo, hein, Cláudio? Depois do empate no Clássico, de olho também na decisão da Sul-Americana na próxima semana. Como vai o Galo pra pegar o Coringão em São Paulo, Rezende? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Cláudio. Alô, Thiago Reis. Um abraço a você também, aos nossos comentaristas. Vamos então com as possibilidades aí do técnico Sampaoli. Depois do clássico da última quarta-feira, ele ganhou reforços. Não perdeu ninguém, nem suspenso, nem lesionado. No último jogo já é uma boa notícia e ele ganha opções na defesa, principalmente com as voltas do Vitor Hugo, que até aqui é o artilheiro, né, do Galo na era Sampaoli. 3 gols marcados, está vivendo um bom momento aí o Vitor Hugo. A tendência é de que ele retorne à equipe. O Júnior Alonso, apesar de não estar vivendo bons momentos na temporada, acabou falhando no último jogo da seleção paraguaia, é homem de confiança do Sampaoli, também deverá retornar. Logicamente, ele e o Alan Franco, que chegaram de data FIFA, o Sampaoli vai conversar com eles, ver a questão física, até porque no caso do Alonso foi uma viagem lá da Ásia para cá e tem jogo importante, né, de mata-mata na terça-feira. Mas os dois jogadores para a defesa, tem o Alan Franco, que eu já citei, para o meio campo, além do Igor Gomes, que vinha sendo o titular aí do Sampaoli nos últimos jogos, estava suspenso também no clássico diante do Cruzeiro. Agora, eu coloco interrogações com relação a algum outro jogador mais desgastado, porque se a gente avaliar, Thiago, esses 2 jogos, se o Sampaoli tiver que priorizar um deles, com certeza será o de terça-feira, porque é o início de um mata-mata de semifinal do título possível do Galo no ano. O caminho para a Libertadores 2026 para o Atlético é conquistando o título da Copa Sul-Americana, já que no Campeonato Brasileiro o time vive um momento aí de um campeonato de altos e baixos, né? E tá perto ali da zona do rebaixamento do que do G6, do G4. Por conta dessa situação,
O Sampaoli vai pensar aí na alternativa, na estratégia dele. Pode preservar um ou outro jogador. Gustavo Scarpa, Bernard, por exemplo. Até o Rony, né, que vinha com problema de um edema muscular, mas foi para o jogo no Clássico. Se o Rony não jogar, tem a possibilidade do Hulk voltar a ser titular nesse time do Galo. Um detalhe, hein? Sampaoli está buscando a primeira vitória dele como visitante. Até aqui foram 3 jogos, o empate lá na altitude de La Paz. Copa Sul-Americana contra o Bolívar 2-2 e derrotas no Campeonato Brasileiro para Botafogo e Fluminense, ambos lá no Rio de Janeiro. Será que essa vitória como visitante vai sair contra o Corinthians em São Paulo, Thiago Reis? Tomara, viu, Cláudio Rezende? Tomara que essa vitória venha. Ô, Coringão! Não, Corinthians, o Galo precisa de moral, né? Pra sair com moral pra decisão da Sul-Americana. Ô, Natiusa, não dá pra desvincular os jogos, né? Na terça-feira, o jogo mais importante da temporada pro Galo, como explicou o Cláudio Rezende. Além de um título importante, muita gente desdenha da Sul-Americana. Eu acho um título muito importante. Um título que pode colocar, pode não, vencendo, vai colocar o Atlético na Libertadores, o que muda completamente de patamar a temporada do ano que vem pro Galo. Então não tem como desvincular. Você jogar ali contra o Corinthians, ok, foco brasileiro, mas a cabeça também vai estar muito voltada para essa decisão da terça-feira lá no Equador, Nath. É uma semana decisiva e complicada pro Atlético, né? Porque não tem como você disse, não pensar no duelo de terça contra o Independiente Del Valle, mas o duelo do Brasileirão é um duelo direto na tabela, né? O Corinthians o 13º, o Atlético o 14º, ambas as equipes com 33 pontos. E se a gente olha um pouquinho mais para trás, o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, tem ali 28 pontos, o Santos tem 31, então ainda tudo muito nebuloso. O Atlético precisa voltar a vencer como visitante, algo que não acontece desde junho, né? Aquela vitória contra o Ceará, o gol do Rony de fora da área, e é um duelo pesado contra o Corinthians, que neste momento está se preocupando só com o Brasileirão, deve usar o que tem de melhor. O Sampaoli, acredito eu, vai utilizar os jogadores que não atuaram contra o Cruzeiro, e mesmo que eles também vão atuar no duelo da Sul-Americana, porque estão mais descansados. E acho que ele vai ter que já pensar a estratégia do jogo contra o Corinthians, a estratégia do jogo contra o Independiente Del Valle para montar essas duas escalações para tentar ter força nesses 2 jogos. Mas não acho que o Atlético possa desprezar esse duelo contra o Corinthians. Se buscar um pontinho e depois tiver mais força para o jogo da terça, acho que já está de alguma forma de bom tamanho. Olha, Oliveira, o Corinthians, que você conhece bem da pressão lá em São Paulo, né? Tudo que cerca o Corinthians, cria-se uma onda muito grande. O Corinthians veio de uma derrota pro Santos no Clássico. E quem não viu o Depay, o Coringão tomando um sapeca no campo e ele rindo, morrendo de rir no banco de reservas. Dá pra explorar, Lê, esse momento de crise no Corinthians? Parece que o Corinthians vive numa eterna crise também, né, rapaz? Realmente é complicado, até porque tem muita confusão na parte política, né, do clube. É muito delicado qualquer tipo de mudança, né, que ocorreu no clube, porque a oposição, depois de 16 anos, conseguiu assumir o poder, mas depois derrubaram, porque realmente a turma lá é muito forte. E isso acaba tendo consequências no futebol. Não tem como fugir essa realidade. O Depay é um caso que eles estão estudando lá com muito cuidado, porque foi um investimento gigantesco. O cara ganha quase 3 picanhas por mês, é reserva e ainda não está muito aí preocupado, né, com o seu ofício. Ô, Ale, posso só fazer um parêntese? Por favor. O Depay parece que utiliza muito do Corinthians para sua preparação para jogar na seleção, né? E aí ele destrói lá e quando ele volta, ele anda em campo aqui, né? Essa balança, essa conta não fecha, né? Essa balança, ela é muito desregulada, né? Digamos assim, porque parece que ele se prepara aqui para jogar lá, mas o Corinthians não tem tido retorno. E lembra um pouco o Rames Rodrigues, que fez isso com o São Paulo, mas só que o Depay eu acho que é mais talentoso, é um cara que tem mais recurso, né? Que em algum momento, até principalmente no Campeonato Paulista, ajudou o Corinthians, mas já não ajuda mais. E no custo-benefício, que eu acho que é a conta que tem que ser feita, aí então realmente é uma tragédia, né? Mas claro que o Atlético pode trabalhar com essa situação, principalmente se o Corinthians não consegue fazer o gol ali no primeiro tempo, né? Eu acho que vai batendo a ansiedade, o nervosismo, a insatisfação do torcedor corintiano, e isso pode jogar a favor do Atlético. Mas eu penso muito nesse jogo de terça-feira, disparado o principal adversário que o Atlético pegou nessa Sul-Americana. O Atlético não pegou grandes rivais na Sul-Americana e agora vai ter sim
esse duelo que é muito complicado, de um time que tem tradição, um time que estava na Libertadores, né? Um time vindo da Libertadores para a Sul-Americana, e eu acho que um dos objetivos desse jogo contra o Corinthians é não perder ninguém para terça-feira. Porque, como você disse, pode salvar bem a temporada, campeão mineiro mais uma vez, e se ganhar a Sul-Americana com vaga direta para Libertadores, pode ser um caminho. Lembrando que o ano passado o Racing, que ganhou a Libertadores, a Sul-Americana, está na semifinal da Libertadores, meu amigo. Então você tem que valorizar, sim senhor, viu, Careca? Cláudio Rezende, o provável time, o que faz o Sampaoli para escalar o galão da massa para Cláudio. Muito bem, Thiago. Vamos lá, então, nessa provável escalação do Atlético para o duelo. Inclusive, antes de eu passar a escalação, o Galo vem se dando bem, hein? No estádio do Corinthians, na Arena Corinthians, sempre é muito difícil jogar. O estádio cheio, próximo, assim como a Arena MRV, né? Vira um caldeirão. Mas o Galo vem se dando bem. Nos últimos 10 jogos, o Galo perdeu só 2 vezes. Ano passado mesmo, foi o último jogo, estreia do Brasileirão, 0-0. O Galo teve um jogador a menos, boa parte daquele jogo, né? Com a expulsão do Batalha, que hoje já está no Boca Juniors da Argentina. Vamos lá então com o provável time. Everson no gol, a linha de 3 defensores. Deve ter o Saravia, e aí pode ser o Alonso com o Vitor Hugo. Ele mexeria em algumas posições ali da defesa. Na ala pela direita, ele pode preservar o Scarpa aí, tem o Natanael disponível. Na ala pela esquerda, Arana ou Caio Paulista. De volantes, creio que ele pode mexer, pode colocar o Alan Franco e também o Igor Gomes. Fausto Vera fez um bom jogo, foi elogiado no Clássico, mas a princípio ele pode trocar com os dois que vinham sendo titulares, eles não estavam disponíveis contra o Cruzeiro. E tem também ali para o meio campo. Se ele optar pelo Fausto Vera, ele pode adiantar o Igor Gomes e preservar o Bernard. E lá na frente, Dudu vem fazendo bons jogos ao lado de Rony ou Hulk. Não vai fugir desta formação do Galo para pegar o Corinthians na capital paulista. O Corinthians que tomou uma pancada, hein, Thiago? No Clássico lá na Vila Belmiro no meio de semana. Corinthians que ainda segue vivo na Copa do Brasil nas semifinais. Vai enfrentar o Cruzeiro, mas o Campeonato Brasileiro, time altos e baixos lá do Dorival Júnior. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro o Globo Esporte, depois aí o pessoal da Itatiaia, com o Cláudio Rezende, direto lá de São Paulo, trazendo todas as informações do nosso galão. Eu gosto sempre de falar, né, rapaziada, essa aqui é uma provável escalação, tá? A escalação oficial sai aproximadamente 1 hora antes do jogo. Então isso aqui é uma especulação da mídia, essa provável escalação feita pelo GE, né, pessoal do Globo Esporte, coloca o Hulk como titular. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acho que o Sampaoli vai entrar com o Dudu novamente de titular. Porque no jogo do Clássico, o Galo caiu muito de produtividade quando entrou o Hulk e fez... Não foi só o Hulk, né? Mas quando ele tirou o Dudu, o Galo caiu muito. O Galo que mereceu ter vencido o Clássico, mas felizmente faltou aquele toque final ali. Dudu jogou aquela bola na trave. Faltou um pouquinho de sorte para a gente sair com a vitória, mas saímos com um resultado de empate, um jogo equilibrado, mas o Galo teve maior posse de bola, né? Só não levou tanto perigo assim quanto poderia, mas foi um jogo até equilibrado, fora as covardias, né? Mas vamos falar sobre esse jogo. Aqui o GE fala do Sampaoli já tá poupando o Dudu para esse jogo de terça-feira. Eu, sinceramente, acho que o Sampaoli vai entrar com todo mundo no mesmo esquema tático que ele fez contra o Cruzeiro. É claro que tem a volta do Vitor Hugo, tem o Alonso, né? Então vai mudar um pouquinho a zaga, mas o esqueleto é basicamente o mesmo. Então o Galo, eu acredito que o Sampaoli tenta resolver pelo menos no primeiro tempo. Se Deus quiser a gente conseguir uma vitória, vai ser jogo difícil, claro, fora de casa, mas chegar ali a meiuca do segundo tempo, a gente já ter uma vitória, que aí o Sampaoli possa tirar a rapaziada ali para tentar dar uma descansada, porque lá de São Paulo a gente já vai direto lá para aquele jogo de terça-feira contra o Del Valle.
Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda e a sua expectativa para esse jogão de logo mais. Valeu, rapaziada? Então deixa aí nos comentários, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajude demais o meu trabalho, sempre fico aqui procurando os cortes, as informações do Galo para trazer aqui um corte com muita informação do nosso Galão da Massa. Então até mais tarde, se Deus quiser, com a vitória do nosso Galão. Valeu, rapaziada, até um abraço.